falar do Marcos Felipe. Rapaziada, o Marcos Felipe, mesmo com todo o domínio do Atlético Mineiro, aquele cisca-cisca do Galo danado o jogo todo, posse de bola, 600 passes corretos, 900, o domínio completo do Atlético Mineiro, o Marcos Felipe não teve trabalho. Diz aí para mim, qual foi o trabalho que o Marcos Felipe teve durante a partida? Somente aos 46 minutos do segundo tempo, o jogador do Atlético Mineiro pegou uma bola na meia-lua, chutou a bola no canto, o Marcos Felipe foi lá e catou. Bola cruzada, bola na área, cruzamento, escanteio, que o goleiro vai lá no alto e cata, meu amigo. Isso é básico em todo jogo. O Galo dominou 90% da partida, mas não foi perigoso em momento nenhum e não incomodou o goleiro do Fluminense. Por isso que eu digo que a postura do Fluminense foi bem segura na parte defensiva. Vou dar aí para o Marcos Felipe uma nota 6, pelo pouco trabalho que ele teve, pela defesa que ele fez aos 46 minutos. Calegari. Calegari é um monstro ali na lateral direita. É um jogador que não é lateral direito, é volante, mas está jogando na lateral direita do Fluminense e parece que nasceu para ser lateral direito. Então seria interessante o Calegari avaliar isso aí. Se ele é realmente volante. Será que o nível de atuação do Calegari como volante é superior à posição natural dele de volante? Será que essa posição natural dele de volante é superior à de lateral direito que ele joga improvisado? Porque se ele jogar melhor como volante na sua posição natural do que ele joga como lateral direito, pelo amor de Deus, achamos o primeiro volante da equipe tricolor. Porque o que esse menino joga na lateral direita do Fluminense com 18 anos de idade, personalidade, velocidade, drible, buscando a linha de fundo. As soluções do Fluminense, as soluções, todas as soluções para alguns setores do Fluminense estão nas categorias de base. O Calegari é um exemplo disso e o Martinelli também um outro exemplo disso, que a gente vai chegar lá no Martinelli. Mais uma partidaça aí do Calegari, vou dar uma nota 7. Nota 7 aí pro Calegari. Matheus Ferraz, muita gente preocupada, né? A galera ficou preocupada aí. Pô, o Matheus Ferraz vai entrar no lugar do Nino. O Nino machucou no sábado, agora em cima do jogo que a gente foi descobrir que o Nino estava fora da partida. Então o Matheus Ferraz foi escalado. A gente tinha a preocupação do Matheus Ferraz jogar pelo lado esquerdo, como é de costume. Quando o Matheus Ferraz joga, ele é deslocado pro lado esquerdo. Aí tem aquela dupla, Egídio e Matheus Ferraz. E essa dupla deu muito errado, porque o Egídio falhou na marcação e o Matheus Ferraz é mais lento. Mas o Marcão fez o correto. Lucas Claro aberto na esquerda, para dar uma proteção maior, um suporte maior ao Egídio, que é veterano, e colocou o Matheus Ferraz ao lado do Calegari, que é mais marcador, mais seguro, protege mais o lado direito. Deu, o Matheus Ferraz ficou mais na sombra ali do Calegari e fez uma partida segura, não comprometeu, não teve problema. O Fluminense jogou na sua parte defensiva, com a marcação muito intensa na frente da área, que ajudou bastante, tanto ele como o Lucas Claro. O Fluminense não teve susto e o Matheus Ferraz fez um jogo tranquilo. Nota 6 para o Matheus Ferraz. O Lucas Claro teve dias muito difíceis, que ele perdeu o pai, fez questão de jogar, foi para o jogo, mostrou o comprometimento desse jogador e o nível é o mesmo, né? Parecia que nada por dentro devia estar destruído, porque não é mole você perder um pai. Por dentro o Lucas Claro estava segurando a onda, mas o nível, o profissionalismo, a dedicação e o respeito à camisa do Fluminense foi primordial e ele atuou muito bem até machucar o dedo. Estou preocupado com esse dedo aí do Lucas Claro, porque é um desfalque tremendo. Eu acho que a gente vai sentir mais o desfalque do Lucas Claro até do que o desfalque do Fred. Porque o Fred você pode botar um garoto com mais velocidade. O Lucas Claro saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Parece que teve um problema com o dedo. Não conseguiram, o médico entrou em campo, não conseguiu botar o dedo dele no lugar. O Lucas, ele merece nota 10, cara. Porque o que ele fez de entrar em campo numa situação dessa é igual o Abel naquela situação do filho. Então, assim, o que ele fez ali foi coisa de gigante, uma coisa que vai ficar para sempre guardada no meu coração, nunca vou esquecer disso. Gostei do que você falou. Posso dar uma nota 10 para ele? Então me dá uma caneta aí que a gente dá uma nota 10 para o Lucas Claro. Você está coberta de razão. Vamos agora para o Egídio. Egídio jogou bem a última partida e jogou bem hoje de novo, cara. Gostei do Egídio, bem na marcação,
bem na parte ofensiva, não comprometeu, né? A gente tinha aquela preocupação lá pelo lado esquerdo na parte defensiva. O Egídio jogou bem, cara. Foi para a linha de fundo, fez cruzamento, fez lance de bola parada, apareceu pro jogo, não comprometeu. Mais uma partida de evolução do Egídio. O Egídio está crescendo no momento certo em que a gente precisa de um lateral esquerdo. Valeu, Egídio. Boa apresentação. Atacou e defendeu sem comprometimento algum ao sistema defensivo do Fluminense e ofensivo. Nota 6 para o Egídio, tá? Para ele não ficar muito confiado. Agora vamos falar do Iago. O Iago, dedicação total a você. Não tem esse comercial? Dedicação total a você é o Iago. Ele tem uma dedicação total. Não é um craque, não é um camarada que vai dar uma enfiada, que vai fazer um lançamento, uma infiltração. Ele faz o feijão com arroz dele lá bonitinho. Ele corre o campo todo, dá carrinho, quase derrubou o microfone. O Iago, ele corre os 90 minutos do jogo. É uma dedicação e é uma... E olha que o sistema hoje do Fluminense foi muito desgastante, principalmente para a rapaziada do setor defensivo. O Fluminense basicamente marcou os 90 minutos do jogo. Ficou todo ali fechado, esperando o contra-ataque. O Iago foi uma peça fundamental nesse setor defensivo de marcação na frente dos zagueiros. É um leão, o Iago na frente da zaga tricolor. Nota 7 aí para o grande Iago. Martinelli teve um lance que a bola veio alta do meio de campo lá para a zaga. Esse menino dominou uma bola. Isso foi no primeiro tempo. Ele dominou a bola, ele saiu rompendo por meio, ali no meio de campo, entre os jogadores, com uma agilidade, com uma habilidade, com uma desenvoltura. É aquele negócio. Quando você pensar em renovar contrato com o Hudson, dá uma olhadinha para a base. Quando você pensar em renovar com o Caio Paulista, dá uma olhada na base, que na base tem jogador melhor. Olha o tempo que a gente perdeu sem a categoria, sem o futebol, sem a lucidez, a cabeça em pé, olhando, escolhendo o melhor passe que o Martinelli teve. Que jogador, que partida no Martinelli. Parece um veterano no meio de campo do Fluminense, é um garoto. Não precisou gastar dinheiro, não precisou... Tava lá nas categorias de base, era só olhar para ele. Nota 8 para o Martinelli. Agora vamos falar para o Nenê. Nenê, o negócio é o seguinte, ele está comprometido com a equipe, está comprometido com o clube, está comprometido com essa vaga na Libertadores. Você observa que ele está na direita, daqui a pouco o Nenê está lá na esquerda, ele está tentando armar o jogo, ele aparece, ele tenta entrar na área adversária. Você vê, ele até ajudou hoje na marcação. O time teve uma postura mais defensiva, ele ajudou, marcando, dando bote, roubando bola, mas é aquele negócio que eu falei anteriormente no começo da live. Tem prazo de validade. Passou ali dos 15 minutos de jogo, ele começa a baixar a bola, o gás dele começa a apagar e você tem que trazer o banco de reservas para substituir. Aí entrou o Araújo entrou aos 35 minutos, o Nenê até jogou um pouquinho a mais do que o gás dele aguenta. Vou dar uma nota 6 aí pro Nenê pelo primeiro tempo que ele fez, principalmente pelo primeiro tempo que ele fez. O Luca é simples, vou falar rápido sobre a situação do Luca. É inexplicável a escalação do Luca como titular do Fluminense durante 3 partidas ruins. Não tem a paciência que estão tendo com o Luca, com a garotada, com as categorias de base. O John Kennedy fez um jogo muito bom, no segundo jogo fez um jogo ruim, no terceiro já era banco de reservas. O Luca não, já é o terceiro jogo que ele joga mal e é titular da equipe. Eu com muita boa vontade, né, para não ser muito cruel, vou dar uma nota 2 aí pro Luca. Muito mal. Saiu aos 25 no lugar do Pacheco. Mesmo o Pacheco perdendo um caminhão de gols, é mais útil do que ele. E o Fred? O Fluminense todo atrás. O Fluminense esperando puxar contra-ataque. Não tem como puxar contra-ataque com o Fred como centroavante. O Fred não tem velocidade para jogar nesse esquema tático que o Fluminense optou hoje. Lembra lá no primeiro turno que o Fred foi para o banco de reserva por causa do próprio Atlético Mineiro? Por causa do próprio Atlético Mineiro, o treinador optou por colocar um time mais jovem, com mais velocidade, com mais intensidade, porque não tem, esse esquema não favorece a utilização de um jogador de 37 anos para puxar contra-ataque, para jogar no comando de ataque. Não tem como.
Então o Fred ele foi substituído no intervalo para a entrada do John Kennedy, um jogador mais rápido, com mais velocidade, e o Fred ele saiu com uma dor na panturrilha, que me deixa preocupado para os próximos jogos. Para esse jogo não era para ele, pela postura que o Fluminense optou. Mas para os próximos jogos ele pode fazer falta contra o Ceará, contra o Santos e Fortaleza. Vamos avaliar, vamos ver o departamento médico que vai falar sobre o Fred, quanto tempo ele vai ficar fora. A gente fica com o coração na mão, mas a gente já sabia. Tem um Fred, quando trouxemos, ou quando o Mário trouxe o Fred para o elenco tricolor, ele já deveria saber que o Fred ia deixar a gente na mão em algum momento. Por isso que é importante ter um reserva à altura do Fred, para chegar e para suprir as necessidades quando ele se machucar, porque essa coisa é comum, é panturrilha, é tornozelo, é joelho, é orelha, é nariz, é tudo quanto é contusão aparece no Fred. Então nota 5 aí pro Fred, tá? Nota 5 aí pro Fred pelo primeiro tempo que ele fez, muito sacrificado pela postura, a postura tática da equipe de esperar e aguardar o contra-ataque. Vamos falar do Luiz Henrique? Luiz Henrique, uma clara evolução no futebol do Luiz Henrique. Ele parece menos estabanado do que nas outras partidas. Quando você percebe que o jogador está menos estabanado, quando a bola vem alta ou de longa distância para ele, ele consegue dominar a bola e botar a bola no gramado. E o Luiz Henrique fez isso várias vezes no jogo de hoje. O Luiz Henrique foi muito importante, se vocês puderem observar, quem puder ver a reprise do jogo, ele foi muito útil na marcação. Várias vezes o Luiz Henrique apareceu no setor defensivo e roubou bolas. O Luiz Henrique roubou umas 3 ou 4 bolas. Se ele continuar jogando assim, buscando sempre a linha de fundo, como ele fez principalmente no primeiro tempo, e auxiliando na marcação, amigo, esse é jogador para jogar no futebol europeu e para ser titular. Porque é assim que o europeu gosta de jogador. Jogador agudo, de velocidade, que ajuda na marcação. E o Luiz Henrique fez isso umas 3 ou 4 vezes lá, roubando bola. Luiz Henrique, às vezes, ele estava lá pelo lado direito, invertido, depois ele vinha aqui para o lado esquerdo, às vezes estava no meio de campo, e principalmente auxiliando o Egídio. Ajudou muito o Egídio aqui pelo lado esquerdo no setor defensivo. Mais uma partida boa desse garoto. O garoto está em evolução, está crescendo. É isso. Você tem paciência com o Luca? Tá lá, o Luca lá, 3 jogos jogando mal como titular. Tem paciência com o Luiz Henrique? Dá uma sequência maneirinha para ele, 3 jogos, 4 jogos. Deixa o garoto se ambientar, é um garoto ainda. O Luca está na casa dos 30 anos. Não tem essa diferença de idade, vai dizer, não está se adaptando. O Luiz Henrique, sim, ele precisa de mais oportunidade, assim como o John Kennedy também vai precisar de mais oportunidade. A gente não sabe quando é que o Fred vai voltar. Gostei da atuação do Luiz Henrique hoje, por isso eu vou dar uma nota 8 para o Luiz Henrique. Aí vamos falar dos jogadores que entraram aí no segundo tempo. O JK ele entrou no lugar do Fred, com aquela mesma postura do Fluminense. O Fluminense não mudou, né? Jogou no primeiro tempo assim, jogou também no segundo tempo. No segundo tempo que o Fluminense saiu um pouquinho mais. Teve alguns momentos, alguns espasmos do Fluminense ter uma postura de jogar no campo do Atlético Mineiro, mas foi muito pouco. E nas oportunidades que ele teve, ele mostrou um pouco da velocidade que ele tem, do abuso. Sofreu, vamos dizer assim, um pênalti que, na minha opinião, não foi. Ele se enrolou um pouquinho com a bola, mas é um jogador em evolução que vai precisar entrar mais vezes para ganhar aquela calma. Faço parte do grupo, estou ganhando oportunidade. Essa coisa tem que ter paciência e dar mais oportunidade para o John Kennedy, porque esse garoto tem. Quando domina a bola, você percebe quem sabe jogar e quem não sabe jogar. E o John Kennedy, a gente percebe que ele sabe fazer o bom do futebol. Dou uma nota 5 aí para o John Kennedy pelo que ele fez aí ao entrar no intervalo no lugar do Fred. Agora vamos para o Frazan. Frazan entrou no lugar do Lucas Claro. A gente ficou um pouquinho preocupado. Algumas pessoas no Twitter começaram a achar, mas vai botar o Frazan, tá 300 jogos sem jogar. O Frazan estava jogando sub-23, ele estava jogando bem. É ele e Luan Freitas lá, a dupla de zaga do sub-23, e o Frazan estava jogando bem no sub-23. É que muita gente vê pouco o sub-23, né, na equipe de aspirante. Ele entrou e seguro. Todas as vezes, eu vou te falar um negócio, por isso que é importante o Fluminense manter o Frazan e esquecer o negócio de ficar contratando zagueiro. Todas as vezes que o Frazan entrou e em furada, segundo tempo, jogador contundido, o Frazan entra em furada, ele não compromete. É isso aí que você vê. Ele não comprometeu em nenhum momento. O garoto tem uma personalidade tremenda.
Ele entrou aos 25 minutos do segundo tempo, pelo pouco tempo que ele entrou, vou dar uma nota 5 para o Frazan. Já o Pacheco deu mais movimentação, ele entrou ali pelo lado esquerdo, no lugar do Lucas, deu mais movimentação, buscando as jogadas, chutou para gol, perdeu gols. Como eu falei no começo da live, ele tem um problema sério na formação dele como jogador. Ele tem velocidade, ele tem intensidade, ele sabe marcar, sabe buscar a bola na linha de fundo, consegue alguns dribles interessantes, mas ele tem um defeito grave que é a conclusão, não sabe chutar. É como meu pai fala, ele chuta com tornozelo. Aí, com essa idade, eu acho que era difícil ele corrigir esse defeito. Vou dar uma nota 4 aí pro Pacheco. Perdeu o gol do jogo. Era simples. O goleiro do Galo caiu, bate por baixo da bola, a criança vai subir, vai morrer lá dentro do filó. Nota 4 aí pro Pacheco. Araújo entrou aos 34 minutos no lugar do Nenê para dar uma movimentação maior para o meio de campo, dar mais velocidade, porque é um time que estava buscando puxar o contra-ataque. O Araújo era a pessoa certa para isso. Aí no finalzinho quase fez um golaço que ia entrar para a história aí do confronto Fluminense e Atlético Mineiro, mas infelizmente o goleiro do Galo pegou. Vou dar uma nota 6 aí pro Araújo pela movimentação que ele deu pro ataque aí, pro meio de campo do Fluminense. Depois entrou o Caio Paulista aos 41 minutos, muito pouco tempo. Se desse 90 minutos também não ia ser nada de interessante. Por 41 minutos ele mostrou aí que o Fluminense cumpriu o que estava no contrato feito com o Urano. Vamos dar uma nota para o Marcão, para a gente concluir aqui a nossa nota. Interessante ele ter mantido o Lucas Claro lá pelo lado esquerdo, para dar uma cobertura maior para o Egídio. Repito, eu acho que ele não errou nas substituições, eu acho que ele acertou bastante, ele deu bastante movimentação no ataque ao colocar o Pacheco, ao colocar o Araújo e colocar o John Kennedy para jogar. Eu acho que ele deu uma movimentação maior. Erra em alguns momentos ao insistir com o Luca aberto pela esquerda na posição como titular. Acho que o esquema e a postura do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, de ser mais reativo contra um time com melhor qualidade, acho que foi acertada. E acho que o Fluminense está se tornando mais competitivo. A minha nota não está muito relacionada ao que o Fluminense apresentou hoje, mas principalmente pela postura do Fluminense. O Fluminense está se mostrando nessas últimas 3 partidas um time mais competitivo. Um time que está muito próximo de conquistar uma vaga na Libertadores e que a gente está tomando menos susto. Nós não enfrentamos qualquer time hoje. Nós enfrentamos o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem um bom treinador. O Atlético tem dinheiro. E o Atlético tem bons jogadores. E o Fluminense se mostrou um time competitivo. Isso que a gente tem que botar na cabeça. O Fluminense se mostrou um time competitivo. O Fluminense não jogou recuado contra o Atlético. O Fluminense usou o esquema tático necessário para ser utilizado contra esse tipo de time.